Intergalácticos. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? E aí, pra quem me pediu Intergalácticos, tá aí. Ou eu vou atrás, ou quando vocês pedem, outra pessoa vê e traz a história. Então, peçam mais histórias, pode mandar no grupo, pode colocar nos comentários, pedir lá no Instagram, para que as pessoas enviem as histórias também. Bom, sabe esse estilo de pessoas, casal, que sempre tá falando sobre aliens, que acredita que não estamos sozinhos no universo e adora discutir teorias conspiradoras? Parece que eu tô falando de mim, da minha namorada, mas não. Essa história eu estou falando do Lucas e da Ana. Para vocês terem uma ideia, entre os amigos, eles eram carinhosamente chamados de lunáticos. Mas era só uma brincadeira até que aconteceu um fato com eles. E eles decidiram contar essa história aqui pra gente. Então, bora começar? Bom, o Lucas e a Ana era o típico casal que fazia tudo muito juntos, muito unidos. Tinha muita coisa em comum, ainda tem, né? Hoje em dia, coisas em comum, trilhas, cachoeiras. Ai, gente, coisa que eu amo. Bem parecido com a minha vibe, assim. E o universo OVNI, teorias conspiracionistas, além de outras coisas. Eles sempre tiveram coleções de livros aí de forma separada, até que isso se uniu quando eles decidiram morar juntos. E eles sempre foram, desde o início do namoro, assistiam documentários a respeito, participavam de fóruns sobre o tema. Entre amigos, era o que eu falei, eles ficaram conhecidos como lunáticos. Por isso, eu resolvi colocar esse nome como o nome da história. E eles costumavam brincar entre eles que qualquer conversa no bar acabava falando sobre a Área 51, ou o Lucas descrevia algum avistamento de OVNIs, aqueles avistamentos de 1997, esse tipo de coisa. Eles, então, depois de um tempo que eles estavam ali conversando, eles estavam precisando de um tempo mais juntos, porque a relação, eles já estavam tanto tempo em casa que eles estavam discutindo à toa, e eles perceberam que era por conta do cansaço, tanto físico como mental. Então, eles pesquisaram, né, e entre os amigos também, que quando você faz parte destas pessoas que gostam de trilha, você conhece outras pessoas que gostam também e vocês acabam descobrindo cachoeiras que às vezes um familiar, eu digo isso por mim, às vezes eu vou em cachoeira em um lugar que a pessoa fica assim, Raiane, mas como que você descobriu? Pesquisando, nossa, mas eu nunca ouvi falar e às vezes a cachoeira é pertinho aqui de onde a pessoa mora, eu falo, uai, pesquisando, procurando saber sobre, nem sempre tem no Google, então às vezes é uma cachoeira mais reservada de algum lugar e você vai pesquisando, né, a respeito para saber um pouco mais. Então, a Ana e o Lucas ficaram sabendo de uma cachoeira isolada em uma área remota e eles não pensaram duas vezes antes de querer ir para lá. O céu era limpo, perfeito para observar as estrelas do jeito que eles queriam. E também beber um vinhozinho, tomar uma cerveja, realmente relaxar naquele fim de semana. E antes de saírem, o Lucas fez uma brincadeira com a Ana e falou assim: Ana, imagina que durante essa viagem a gente tenha uma experiência de verdade. Nossa, um lugar tão remoto, tão calmo, tão tranquilo, que não é tão conhecido entre os turistas. Seria muito legal. E ela riu e falou, imagina se a gente encontrar aliens e tal, e ficando sobre esse tipo de coisa. Eles planejaram, então, aquela viagem até que chegou aquele dia.
eles já tinham preparado, né, na noite anterior ali alguns petiscos para eles levarem para comer, já tinha separado a barraca, a lona, tudo que eles precisariam ali para o dia, até que eles foram e até chegar na cachoeira eles tinham que fazer uma longa caminhada, tinha alguns obstáculos. Eles chegaram a encontrar uma árvore meio que tombada por conta de chuvas das semanas anteriores, porque lá não era realmente um ambiente onde iam muito turista. Então era um ambiente assim mais pacato mesmo. Mas quando eles chegaram lá, tudo valeu a pena. Segundo eles, era uma cachoeira paradisíaca. Eles montaram um acampamento, fizeram ali uma clareira para eles, em um local assim que ficava mais reservado para quem fosse fazia isso mesmo, um pouco longe ali da área da floresta, para que o fogo não se espalhasse, né? Então, eles estavam no céu. E o céu parecia, como diz a Ana, um planetário natural, assim, que ela conseguia ver as estrelas, estava tudo muito bonito. Foi chegando ali à noite, eles sentaram do lado de fora do lado de fora da barraca, para poder tomar um vinho e conversarem sobre todas as teorias que eles já possuem. E enquanto eles estavam discutindo sobre as estrelas, falando sobre as constelações, eles observaram uma luz diferente no céu. E aí o Lucas falou: olha, Ana, você tá vendo mesmo que eu? Aquela luz, ela tá diferente, não tá? Não parece ser um avião. E a luz, ela se movia de uma forma zigue-zagueando. Mudava de cor, aparecia, desaparecia. E eles ficaram animados, mas também pensando, será que é um meteoro? Será que é alguma coisa da natureza que a gente não sabe direito o nome? Será que é algum reflexo de alguma coisa? E assim, eles tentavam brincar, mas de repente todos os dois ficaram um pouco arrepiados. Porque, segundo a Ana, eles começaram a se sentir observados de alguma forma. E ela ficou estranha com essa situação toda. Eles ficaram mais em silêncio naquele momento e a Ana reparou que os sons da floresta também tinham começado a desaparecer. Os grilos tinham sumido, as folhas não faziam barulho, como se não tivesse vento. E começou a ficar um silêncio horripilante. E a Ana olhou pro Lucas sem tom de brincadeira e falou pra ele: isso tá esquisito, Lucas. Parece que, sei lá, tá tudo estranho. Parece que eu não tô nem conseguindo respirar direito. Parece que tudo tá meio que segurando a respiração. Ela falou que parecia que até os bichos, os animais, parecia que tinha alguma coisa ali. E onde eles estavam sentados, eles estavam assim, de uma forma próxima à barraca, mas não tão próximo da clareira, né? Que eles fizeram ali. Porque eles também poderiam colocar fogo muito próximo da barraca, porque senão queimaria a barraca. Então, eles decidiram ir para mais próximo da clareira. Eles pegaram 2 lanternas de mão, uma cada uma ali, cada um tinha uma lanterna, e caminharam até aquela clareira ali para ver. E ela falou para mim: Raiane, para você ter uma ideia, nem barulho de fogo ouvia. Era uma coisa muito estranha. Então, a Ana olhou para o lado e ela viu que o mato ali do lado, ele estava estranho. Ele estava abaixado e ela jura que quando eles chegaram ali, ele não estava daquela forma. E ela olhou, achou muito estranho, tá tudo daquele jeito. E quando ela reparou, ele estava em um formato circular, como se algo gigantesco tivesse parado ali. E ela, com um instinto de curiosidade ali, ela chegou a se aproximar perto daquele mato e falou: Lucas, elas não estão quebradas, elas só estão
amassadas, parecendo que foi pressionada para baixo. E eles observaram também que pouco mais adiante, meio que descendo o morro, tinha alguns animais mortos, sem ferimento visível. Então, ela viu um coelhinho morto, todo paralisado. Ela viu também 2 passarinhos mortos ali perto. E lá embaixo parecia um bicho maior, como um bezerro, alguma coisa assim, que poderia ser de alguma propriedade. Ela viu que estava caindo no chão de uma maneira que parecia rígido, mas eles não se aproximaram dessa parte. E eles sentiram cheiro de algo metálico. A forma que eles conseguiram descrever esse cheiro é como algo metálico. Não era algo metálico queimando ou algo do tipo, era um cheiro de metal. Foi o que eles me explicaram. De repente, eles sentiram um zumbido e eles viram uma luz no céu, iluminando tudo ao redor. E a Ana e o Lucas falou para mim que parecia que tinha ficado dia. O céu dava para ver que estava escuro, mas ao redor a claridade iluminava tudo como se fosse dia realmente. Eles ficaram paralisados de medo. E ambos viram 3 silhuetas saírem da luz. Eles eram altos, magros, com olhos enormes e pretos, e olhava para eles. A Ana disse assim, Raiane, parecia que aquele olhar me atravessava. Parecia que eles estavam conseguindo ver tudo dentro de mim. Todos os meus pecados, tudo, meus órgãos, pareciam me conhecer por inteiro com aqueles olhos. Era muito estranho. A Ana chegou a olhar para o Lucas, eles tentaram falar, mas não saiu nenhum som. E depois a Ana disse que ela sentiu um calor, como se algo estivesse passando uma sonda dentro dela, como se algo estivesse esquentando ali dentro dela, que ela não sabe explicar direito. Não era nada que queimava, só era quente. Apesar de tudo isso, eles estavam com medo, impressionados de estar vendo algo que nunca viram na vida. Eles sentiram que eles não estavam em perigo. Eles só estavam com medo de algo que era desconhecido, mas eles não sentiram que aqueles seres iriam fazer algum mal para eles. E aí, o Lucas conta essa parte, a Ana não teve essa experiência, apenas o Lucas. Que um dos seres falou com ele telepaticamente, sem abrir a boca nem nada. Ele ouviu uma voz na cabeça dele, que não era a própria voz dele, era uma outra voz, que ele fala que era meio metálica também, meio robotizada, ele não sabe explicar muito bem. E essa voz falava para eles: continuem olhando para as estrelas. E assim, eu arrepiei toda quando eu ouvi essa parte. E o Lucas também, ele fica meio questionando se o que aconteceu foi real ou não. E de uma vez, a luz, ela desligou, desapareceu. Os seres desapareceram junto com a luz subiu rapidamente. Aquele zumbido acabou, o silêncio da floresta acabou, o som voltou a ficar normal, eles voltaram a ouvir os grilos, enfim, todo aquele barulho que acontece à noite, o barulho das chamas, do vento e tudo mais. Bom, eles obviamente não conseguiram dormir naquela noite. E, ao mesmo tempo, eles não queriam descer todo aquele trajeto que eles tinham feito até subir para próximo ali daquela cachoeira e tal, porque eles ficaram com medo de outros bichos ali de noite. Então, eles não sabiam se naquela região poderia ter lobo do mato, onças, gato do mato. Então, eles resolveram ficar quietinhos ali à noite, se abraçaram. E o resto daquela noite foi muito silenciosa, tipo...
Eles não conversaram muito, eles só ficavam se olhando e pensando o que foi que acabou de acontecer, se aquilo que eles estavam passando realmente era real. E a única coisa, gente, cada um tava com meia tacinha de vinho ali. Nenhum dos dois tinha usado nada. Eu gosto de trazer essa ênfase aqui, porque muita pessoa fala, isso é droga, isso é outra coisa. Não. Eles literalmente não tinham nada disso. Os dois não usam nada desse tipo. Era só mesmo o vinhozinho ali. E no outro dia, cedo, eles já pegaram as coisas deles para ir embora. Porque eles não sentiram medo de acontecer alguma coisa, mas não fazia sentido para eles ficarem ali naquele momento. No caminho de volta, eles também não conseguiam falar direito. E assim, a Ana fala, Rayane, era uma paixão, que era muito teórico, e agora virou algo literal pra gente. E ela falou, a gente passou tanto tempo buscando algo fora do comum, e depois que aconteceu, eles ficaram sem acreditar. Passado alguns dias depois dessa experiência, o Lucas notou algumas marcas simétricas nos pulsos, como se algo tivesse segurado nele, mas em nenhum momento ele se lembra dessa parte. As marcas sumiram, mas o impacto daquela noite ficou para sempre. Então, depois desse dia, esse apelido de lunáticos ganhou um outro significado, porque agora era mais literal o que tinha acontecido. Eles demoraram bastante tempo antes de contar essa experiência para os amigos, mas quando eles contaram, as pessoas meio que ficavam com aquela cara de não acreditar no que tinha acontecido, achar que de tanto eles falarem isso, eles poderiam ter adormecido ali do lado de fora e sonhado com tudo isso. E foi isso. Eu perguntei para os dois se depois disso eles desanimaram de continuar indo para a cachoeira e tal. Eles falaram que nos primeiros meses depois do acontecido, eles disseram que quando eles iam para alguma cachoeira, ou eles faziam um bate e volta no mesmo dia pelas cachoeiras da região, ou eles ficavam em hotéis em cidades próximas, vizinhas, né? Ia em uma cachoeira, depois no outro dia em outra. Ficaram um tempo sem acampar, mas que hoje em dia eles já acampam normalmente e que eles têm uma preferência por esses acampamentos já montados e que tem mais barracas ali junto. Então, tem acampamentos, gente, que já tem mais preparo. Então, tem banheiro quente, tem o vaso, tudo direitinho para a pessoa usar, tem um gramado, tem árvores, tem a instalação elétrica, uma parte de água para você utilizar. Tem muitos acampamentos que são assim, fora do acampamento que você faz, que é aquele acampamento que você vai por conta própria, onde você tem que levar tudo porque não tem estrutura. Eles dão preferência mais a esses tipos de acampamento, já foram acampar outras vezes, deram preferência também a acampar nesses lugares que são mais remotos, assim, com outros amigos, outros casais de amigos e tudo mais. Que isso realmente mudou a percepção de essa questão de como é legal ver para como é assustador ver, mas que isso enfatizou ainda mais o quanto não estamos sozinhos no universo e o quanto eles têm razão de acreditar nisso tudo. Eles não falam muito mais a respeito desse assunto porque eles sabem que quando você traz teorias e os amigos estão conversando sobre teorias é uma coisa, mas quando você fala o que aconteceu com você, é outra e parece que todo mundo te olha com a cara de tipo, é doido. Essas pessoas não estão bem, não. Então, eles evitam falar nesse assunto como o que aconteceu com eles, mas claro que eles acreditam muito e que eles ainda gostam muito de cachoeira, acampar, e isso não deixou deles gostarem, eles só mudaram um pouquinho a forma que eles fazem isso. E vocês acreditam nesse tipo de história? Gostam do quadro Intergalácticos?
Já aconteceu algo parecido com você ou com alguém que você conhece? Para os quadros Penumbra, Intergalácticos, Declarações e Recomeços, eu vou permitir neste final de ano para que vocês tragam histórias de outras pessoas que às vezes são histórias inspiradoras ou que você já ouviu falar ou que você gostaria que eu trouxesse aqui. Claro que os quadros que trazem coisas mais pessoais e tudo mais, a gente precisa que uma pessoa que esteja na história que traga aqui pra gente. Mas esses outros quadros vocês podem trazer. Às vezes um avô que contou alguma coisa, um tio que teve uma experiência, pode trazer pra mim que a gente conta aqui no podcast. Eu espero a opinião de vocês em nosso grupo do Telegram e na plataforma de áudio onde você nos ouve. E, gente, nós estamos com uma campanha do Natal Solidário. Nos ajude a levar um Natal mais amoroso e aconchegante para outras pessoas e outras crianças. O link está aqui na descrição da história, é só vocês clicarem que tem todas as explicações lá e tudo vai ser mostrado no Instagram e no grupo do Telegram. Neste Natal, vamos transbordar amor. É isso, obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu te espero lá no Telegram. Um beijo!